Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e hoje então vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. A primeira pessoa a se preocupar com a classificação dos seres vivos foi Aristóteles, na antiga Grécia, por volta do ano de 350 a.C. Aristóteles criou então dois grandes grupos: os inertes, composto por todas as plantas, e os animados, composto por todos os animais. Entre os animais ainda, ele criou três segmentos de animais, ou seja, os animais aéreos, aqueles que voam, os animais aquáticos, aqueles que vivem na água, e os animais terrestres, aqueles que vivem no solo. Somente em meados do século XVIII é que um naturalista sueco formado em botânica, zoologia e mineralogia, então vai se preocupar com a classificação dos seres vivos. Linneu, ele então propôs a classificar os seres vivos em categorias taxonômicas. E por que ele propôs fazer essa classificação? Porque Linneu foi fazer uma catalogação de todos os seres vivos existentes na região da Lapônia. E ele então ficou surpreendido com a quantidade de seres vivos que haviam lá, né? Então, para se tornar essa classificação mais fácil, mais organizada e prática, ele criou os taxons, né? E quem são esses taxons? Então, do mais abrangente para o menos abrangente são eles: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E para isso, né, para classificar esses animais, esses seres vivos, quer dizer, ele criou então três regras fundamentais, né? Todos os nomes, né, de todas as espécies já existentes ou que passariam a existir, ou seja, passariam a ser catalogadas, deveriam ser científicos, né? Binomial, ou seja, escrito com nome duplo composto, onde o primeiro nome representaria o gênero da espécie, deveria ser escrito com inicial maiúscula, e o segundo nome representaria a própria espécie dita, escrito com letra minúscula. A segunda regra de Linneu foi estabelecer que todos os nomes deveriam ser descritos em latim ou com palavras latinizadas. Por que Linneu exigiu isso? Porque latim era a língua oficial da época e assim os animais eles sofrem variações de nome de local para local, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né, a mandioca é um ser vivo, mas aqui na região sudeste a gente chama de mandioca, mas lá no nordeste é macaxeira, certo? O gato, por exemplo, né, aqui no Brasil, na língua portuguesa, nós chamamos gato. Porém, no Japão é neko, no alemão é katze, no russo é koshka, né? Então fica muito difícil, né? E de região para região pode ter nomes diferentes. Então, sendo em latim, qualquer pesquisador, né, de qualquer parte do planeta saberia que se trataria de daquela determinada espécie. A outra regra de Linneu é que todo nome científico, né, ao ser descrito num texto, ele deveria ser escrito em itálico, ou seja, com a letra inclinada para a direita, ou sublinhado, ou seja, grifado embaixo, né? Mais tarde, outros cientistas então vêm dar uma ajuda, né? Vêm propor novas ideias para a classificação dos seres vivos e acabam então descobrindo outros tipos de seres vivos, né? E hoje, baseado na classificação de Linneu, nós temos então 5 tipos de reino. Que reinos são esses, né? Então nós temos o primeiro, o reino Monera, constituído por todas as bactérias. Os Moneras são seres procarióticos, ou seja, com células em que tem um material genético solto, né, no citoplasma, ou seja, não tem um núcleo organizado, não tem organelas, né, organizadas. São seres vivos que podem ser autótrofos, ou seja, que fazem fotossíntese, como as cianobactérias, ou heterótrofos, né, que dependem de outro
animal ou de outro ser vivo para sobreviver. E no reino Monera, todos os seres vivos, né, todas as bactérias são unicelulares, ou seja, compostas por apenas uma célula. O segundo reino é o prototistas, né, que é composto por algas e protozoário. As algas são seres autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese, são eucarióticos, ou seja, suas células já são bem mais organizadas, tem núcleo, né, e várias organelas, e também são seres que na sua maioria são unicelulares, mas tem uma parte que são pluricelulares, né? As algas não possuem tecido, mas possuem uma parede celular em sua maioria. Já os protozoários são apenas unicelulares, ou seja, não existe protozoário composto por mais de uma célula. São heterótrofos, ou seja, dependem de outros organismos para sobreviver, e também são eucarióticos, ok? O terceiro reino seria o reino dos fungos, né? O reino fungi, né? Composto por todos os fungos. São seres vivos heterótrofos, ou seja, dependem de outros seres vivos para sobreviver, eucarióticos, né, com células bem organizadas, e podem ser unicelulares ou pluricelulares, certo? O quarto reino é o reino plante, composto por todos os vegetais, todas as plantas. As plantas, então, são seres vivos multicelulares, eucarióticos e autótrofos. Por quê? Porque fazem fotossíntese. E as plantas, então, também começam a apresentar tecidos, ou seja, os outros reinos para trás, nenhum deles ainda são constituídos por tecidos, né? E, por último, o reino animalia, composto por todos os animais. Os animais, né, os seres vivos desse reino, são também eucarióticos, heterótrofos, ou seja, dependem de outro organismo para sobreviverem, são multicelulares e também formam tecidos, ok? Então, para que vocês tenham uma noção de como então seria a classificação de uma determinada espécie nas categorias taxonômicas, ou seja, nos taxon, vamos pegar como exemplo, por exemplo, o leão, né? Então, o leão, ele é um animal, certo? Portanto, ele faz parte do reino Animalia. O filo ao qual o leão pertence é o filo Chordata, certo? Por quê? Chordata são todos os animais que têm cordão nervoso, ou seja, medula espinal, mesmo que no início da embriogênese dele, certo? Por exemplo, nós temos animais que não têm cordão nervoso, como as lesmas, né, os caramujos, a maioria dos insetos, certo? Então, esse é um filo. O leão, ele pertence à classe mamália, ou seja, são mamíferos, animais que mamam. Então aqui já passou por um filtro, já foi excluído dos animais, mesmo os que têm coluna vertebral, que tem medula espinal, todos os peixes, todos os anfíbios, todos os répteis e todas as aves. E ficaram então somente os mamíferos, certo? O leão pertence à ordem carnívora. Então aqui ficou mais, né, estreita ainda a ligação do leão. Por quê? Agora só tem animais carnívoros. Então está excluído todos os animais onívoros e herbívoros. Então, quem são esses animais? É o leão, o tigre, a onça, o texugo, o lobo, né, que são animais que vivem, que a dieta deles são exclusivamente de carne. O leão pertence à família Felidae, ou seja, dos felinos. Então aí só entram aqueles animais que têm aparência de gato, né? Que seria o leão, a onça, o guepardo, o leopardo, o lince, o próprio gato, certo?
O gênero do leão é o gênero Panthera. Então aqui já começa a sair vários animais, mesmo com cara de gato, né? Então, por exemplo, o gato já não é do gênero Panthera, assim como não é o lince, né? Então, quem seriam os Panthera? O leão, né? O tigre, a onça, certo? E a espécie, né, do leão, que é Panthera leo, ou seja, somente o leão é Panthera leo, ou seja, é a única espécie Panthera leo. O tigre, por exemplo, já é outra espécie, Panthera tigris, né? A onça é uma outra espécie, Panthera onca, certo? Então, recapitulando, hoje nós vimos a classificação dos seres vivos por categorias taxonômicas, né? Essas categorias são 7, que seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Hoje existem 5 tipos de reino, que seria o reino Monera, das bactérias, o reino Prototista, composto por algas e protozoários, o reino Fungi, composto por todos os fungos, o reino Planta, composto por todos os vegetais, e o reino Animalia, composto por todos os animais. E as regras para a classificação de um nome científico para uma espécie são que todos eles são binomiais, composto por 2 nomes, onde o primeiro inicia-se com letra maiúscula e representa o gênero, por exemplo, leão, Panthera, né? E o segundo, a própria espécie dita, e escrito em minúsculo, leo, Panthera leo. A segunda regra, que todo nome deve ser escrito em latim, né? Então, por exemplo, Panthera leo, que é o leão, Zea que é o milho, Periplaneta americana, que é a barata, certo? E a terceira regra é que todo nome, ao ser descrito num texto, deve ser escrito em itálico, ou seja, aquela letra inclinada para a direita, ou grifado embaixo, ou seja, sublinhado, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui embaixo, perguntando, que eu terei o maior prazer em responder. E ficamos por aqui. Até mais. Tchau.